Bom dia, vamos lá, né? Sobre pontuação e síntese para escrever sobre a importância da duração razoável do processo para o acesso à justiça, né? A ideia é você aprender como montar as frases corretas com uma boa pontuação usando esse tema jurídico. Primeiro, o que é síntese? É síntese? Síntese, não é sintaxe. Ou é sintaxe? Ou é síntese? Deixa pra lá, eu não sou. Não vai fazer diferença nenhuma antes de eu saber se é síntese ou mas se não tem, se não tem, como é que diz? Se não tem o acento aqui, ó, uma proparoxítona. Então, porque aqui se fosse uma tônica, né? Aí teria o acento. Aí logo seria síntese. Mas sobre o que? Sobre o... vamos descobrir aí. Vamos lá. Vamos ser profissional, né? Olha, sintaxe. Olha só. Certo? Então a gente já descobriu que não é uma proparoxítona, porque não tem acento. Então logo não pode ser síntase, né? Aí ou é sintaxe, né? Ou sintaxe, né? Assim, sintaxe, como se que a gente já viu que não é sintaxe, né? Então deve ser uma paroxítona terminada em e. Por isso que não acentua-se. Então é sintaxe. Pronto, tá resolvido essa parada. Para aqueles que querem só falar correto. Eu sou matuto mesmo, meu amigo. O que é sintaxe? Sintaxe é o estudo como as palavras se organizam dentro de uma frase. Na redação, sintaxe responde: quem faz, faz o que, para quem, por quê e com qual consequência. Morosidade processual compromete o acesso à justiça, né? Então vamos lá, essa aqui é a frase. Então, a morosidade processual é o sujeito, certo? Isso aqui é o sujeito, certo? Compromete é o verbo, compromete é o verbo. O acesso à justiça é o objeto direto. Essa frase está boa porque tem uma estrutura clara: sujeito, verbo e complemento. Pontuação principal, vírgula. A vírgula não serve para respirar. Ela serve para organizar a estrutura da frase. Regra de ouro. Em regra, não se separa sujeito do verbo, com vírgula. Errado. A demora excessiva dos processos, vírgula, prejudica, não. Aqui é o verbo. Não pode separar o verbo do sujeito, né? Então, essa vírgula está errada. Ó, e aqui ele explica quem é o sujeito e quem é o verbo. Não pode separar. Então, o certo é sem vírgula aqui. Ó. Tá vendo? A demora excessiva dos processos prejudica o cidadão. Onde usar a vírgula nesse tema? A vírgula vem depois da expressão inicial, quando você começa o período com uma expressão contextualizadora. Normalmente usa vírgula. No Estado Democrático de Direito, vírgula, isso. O acesso à justiça representa garantia fundamental. Ponto. Na sociedade brasileira, vírgula, a lentidão processual compromete a confiança nas instituições. Diante da sobrecarga do judiciário, vírgula, torna-se necessário aprimorar a gestão processual. Então, em expressões iniciais, vírgula, e depois a oração principal. Adjunto advérbio deslocado. Quando a frase começa com a ideia de tempo, lugar, causa, condição, finalidade, contexto, geralmente é a vírgula. Exemplo como tema. Em demandas urgentes, a demora judicial pode tornar a decisão inútil. Por causa da morosidade processual, por causa da, da morosidade processual, vírgula, muitos cidadãos deixam de acreditar na efetividade da justiça. Para garantir maior celeridade, o Poder Judiciário deve investir em tecnologia e em gestão. Embora o acesso, tudo isso aqui são orações, ó. Se liga aí. Uma para finalidade, outra concessão, outra de causa. Eu acho que isso aqui é de explicação, né? Embora o acesso ao judiciário seja
embora o acesso já seja garantido pela Constituição, vírgula, a demora processual ainda limita sua efetividade. Então aqui é a oração principal, tá vendo? Cuidado com a vírgula entre o sujeito e o verbo. É um dos erros mais perigosos. A duração razoável do processo tá errado. Tem que ser sem vírgula. Isso aí eu já vi, né? Sobrecarga do judiciário e o excesso de demandas repetitivas. Olha, dificultam. Não, opa, não, não pode. Mesmo o sujeito sendo grande, não coloque vírgula antes do verbo. Aí aposto, explicação entre vírgula. O aposto explica um termo anterior. A duração razoável do processo, garantia prevista na Constituição. Opa, aqui, ó. O que é a garantia prevista? É a duração razoável do processo. Então, aqui é um aposto explicativo, por isso que ele está entre vírgula. É essencial, é essencial para o acesso à justiça. Aqui, a garantia prevista em Constituição explica a duração razoável do processo. Então, estrutura: termo principal, certo? Aposto explicativo entre vírgulas, mais continuação da frase. Outro exemplo é o Poder Judiciário, instituição responsável pela solução dos conflitos, vírgula e vírgula, né, deve prestar a tutela célere e efetiva. Interessante. Orações explicativas, o uso da vírgula. Quando a oração com que apenas explica, quando a oração com o que apenas explica, usa vírgula. O processo judicial, vírgula, que deveria garantir a proteção efetiva do cidadão, vírgula, muitas vezes se prolonga excessivamente. A parte que deveria garantir proteção efetiva do cidadão explica o processo judicial. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva. Não, é uma oração adjetiva. Não, adjetiva é uma subordinada, né? Oração adjetiva explicativa. E tem um verbo, ó, deveria garantir. Não, não, isso aqui é uma locução verbal. Pô. Orações explicativas. Diferença importante: oração explicativa e restritiva. Os processos, vírgula, que demoram excessivamente, vírgula, prejudicam os cidadãos. Sentido: todos os processos demoram excessivamente. Sem vírgula restritiva: os processos que demoram excessivamente prejudicam o cidadão. Sentido: apenas os processos demorados que prejudicam, não são todos os processos. Então, para a redação, melhor é isso. Os processos que se prolongam excessivamente prejudicam os cidadãos. Porque você não está dizendo que todos os processos são demorados. Conectivo, pontuação, entretanto, todavia, quando aparece no início do período, geralmente vem seguido de vírgula. Entretanto, vírgula, a demora processual ainda impede a efetivação plena do direito. Todavia, a sobrecarga do judiciário dificulta a proteção jurisdicional célere. Contudo, o acesso à justiça não se resume ao simples ingresso em juízo. Portanto, assim, desse modo, também costuma vir com vírgula quando iniciam o período. Portanto, vírgula, a duração razoável do processo deve ser tratada como condição de efetividade da justiça. Assim, a lentidão judicial compromete a confiança da população nas instituições. Desse modo, vírgula, torna-se necessário investir em tecnologia, gestão e conciliação. Pontuação na introdução. Sua introdução pode ter 3 períodos. Primeiro período, contexto. O Estado Democrático de Direito, vírgula. O acesso à justiça representa garantia fundamental para os direitos. Ponto. Ó, adjunto adverbial no Estado Democrático de Direito é o adjunto adverbial deslocado, tem vírgula. O acesso à justiça é o sujeito, representa o verbo, garantia fundamental, objeto direto e para proteção, ou seja, finalidade. Segundo período, entretanto, vírgula, a demora excessiva dos servidores compromete a efetivação
a efetividade dessa garantia. Entretanto, conectivo adversativo, a demora excessiva dos processos ao sujeito compromete ao verbo e a efetividade dessa garantia, objeto direto. No terceiro período, assim, a duração razoável do processo é indispensável, pois evita decisões tardias e fortalece a confiança social no judiciário. Aqui há uma vírgula antes do depois, porque ele introduz uma explicação. Pois evita decisões. Introdução com pontuação explicada. No Estado Democrático de Direito, aqui, já está aqui. No Estado Democrático de Direito, expressão inicial deslocada, entretanto, conectivo no início do período. Assim, conectivo conclusivo. Justiça, pois, né? Separação, oração explicativa, enumerativa. Aqui, ó. Pois assegura a resposta estatal, vírgula, ou seja, separa uma enumeração. Desenvolvimento, como pontuar. Em primeiro lugar, vírgula, né, a morosidade processual compromete o próprio sentido do acesso à justiça. Isso ocorre porque, explicação, o cidadão não busca o judiciário apenas para ter um processo finalmente instaurado, vírgula, mas para obter uma solução concreta e útil para seu conflito. Ponto. Nesse contexto, né, quando a demora excessivamente, quando a decisão demora excessivamente, tá vendo? Isso aqui é uma oração, quando temporal. Então, vírgula, o direito reconhecido pode perder a eficácia prática. Em análise, em primeiro lugar, vírgula após expressão organizadora, não apenas mais estrutura de contraste, não apenas para, mas também. O cidadão não busca apenas um processo, mas também a solução efetiva. A vírgula antes do mais é comum porque há posição contraste. A vírgula após a expressão inicial, quando a decisão demora excessivamente. A vírgula porque a oração adverbial veio antes da principal, entendeu? A vírgula porque a oração adverbial veio antes da principal. Quando algo acontece, vírgula, consequência ocorre. Quando a decisão demora excessivamente, o direito perde utilidade. Ponto. Desenvolvimento 2. Causa e consequência. Além disso, a sobrecarga do judiciário dificulta a concretização da duração razoável do processo. O elevado número de ações, repetição de demandas semelhantes, insuficiência de estrutura administrativa contribuem para o acúmulo do processo. Por isso, medidas como conciliação, mediação, automação dos atos simples podem reduzir atraso. Pontuação importante. Elevado número de ações, a repetição das demandas semelhantes e a insuficiência da estrutura. Aqui há três núcleos: elevação do número de ações, repetição da demanda e insuficiência de estrutura. A vírgula é para separar elementos de uma lista. Bacana. Conclusão, pontuação e síntese, né? Pronto, aí explicação, né? Portanto, conectivo conclusivo inicial. Para enfrentar esse problema, oração, finalidade deslocada. Vamos lá? Portanto, aqui, vírgula, a duração razoável do processo é consideração indispensável para a efetivação do acesso à justiça no Brasil. Ponto. Para enfrentar esse problema, vírgula, ou seja, oração de finalidade deslocada. O Poder Judiciário deve investir em tecnologia, gestão processual e capacidade, ou seja, enumeração de novo. Enumeração, tá vendo? A fim de reduzir, indica finalidade, vamos lá. Para a gestão e capacidade, o poder de tecnologia, gestão e capacidade de servidores, a fim de reduzir a morosidade, e garantir a resposta mais rápida ao cidadão, a fim de reduzir, indica a finalidade. Erros comuns nesse tema: não pode colocar vírgula entre o sujeito e o verbo.
O judiciário deve investir em tecnologia e em capacitação. Não pode. Não, mas pode haver, vírgula antes do quando há mudança de sentido ou ênfase. Pronto, foi bem massa, velho. Gostei. Bem legal mesmo, gostei.